E aí galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Pedro, do canal aqui Desenho com História. E faz muito tempo que a gente não se vê, na verdade. Eu acho que em 2022 eu parei de gravar os vídeos e aí eu passei um tempinho me dedicando a outras atividades. Mas aí agora eu tô de volta com força total, como a gente diz aqui no Nordeste, com gosto de gás, para voltar a movimentar esse canal, que é uma alegria para mim estar aqui com vocês no canal Desenho com História. E para aqueles que não conhecem, esse canal ele fala sobre história da arte, desenho e ilustração sempre com um olhar cristão. Então vamos que vamos para mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre 5 curiosidades que você não sabia sobre os filmes de animação. E como é um tema que eu gosto muito, inclusive meu TCC na universidade, que eu me formei em licenciatura em artes visuais. Então meu TCC foi sobre a história da animação, os princípios que regem o mundo da animação. Então é um tema que eu gosto bastante. Mas nesse vídeo eu queria falar sobre 5 curiosidades que passa despercebida. A gente assiste tantos filmes da Walt Disney, da Pixar e tantas outras produtoras, mas eu achei bem interessante e queria trazer aqui para vocês. A primeira curiosidade que eu queria que você soubesse é a seguinte: a gente acha que o primeiro filme de longa-metragem do mundo da animação foi Branca de Neve, feito pelo Walt Disney. Essa aqui é uma grande produção, muito bonita, e realmente eu acho que foi a primeira que nos cativou, com a história do personagem, se ligando com o espectador, e toda aquela história, aquele fio que conduz e cria uma relação emotiva com quem está assistindo a obra. Mas na realidade, o primeiro filme de animação que foi produzido foi uma obra alemã chamada As Aventuras do Príncipe Ahmed, de 1926. E é uma obra muito bonita, feita toda em silhuetas, com recorte de papelão e chumbo, e a gente fica impressionado, porque essa foi realmente a primeira grande obra do mundo da animação em longa-metragem. Uma curiosidade a mais é que no ano de 1917, um argentino chamado Quirino Cristiani criou também um filme de animação chamado El Apóstol. Só que esse filme se perdeu pela história e hoje em dia nós não temos mais acesso a recortes desse filme, não temos aí pela internet. Mas fica aí a curiosidade que antes do primeiro filme de longa-metragem ainda teve esse filme, que foi aqui na América do Sul. E a nossa segunda curiosidade tem a ver com o filme A Bela e a Fera, produzido pelo Walt Disney. Já que a gente falou aqui sobre a Branca de Neve e tudo mais, aqui vai uma curiosidade muito legal. Você sabia que a fera, na realidade, não é um animal que existe na natureza, e sim a junção de vários animais que formaram verdadeiramente um Frankenstein, uma quimera, que é uma junção de vários animais diferentes para formar esse personagem que é tão icônico na história da animação. E aqui para você saber como é que ele foi formado. Esse animal, que é a fera, ele possui a juba de um leão, a barba e a cabeça de um búfalo, sobrancelhas de um gorila, presas de javali, o corpo dele é inspirado em um urso, patas e caudas de um lobo. O animador supervisor da época do estúdio Walt Disney, Glen Keane, ele confirmou em entrevistas que realmente esse animal, a fera, ele foi produzido a partir de várias misturas de animais diferentes para formar esse personagem único e completamente caricato. Isso daqui é uma forma muito interessante e eu particularmente achei bem legal, porque é a junção do desenho, da ilustração com o próprio design. A gente pensa que o design está presente só no design gráfico, design de modas e tudo mais, mas aqui na ilustração essa é uma prova verdadeira de que nós podemos fazer nossos próprios personagens, nossos desenhos, pegando referências da própria natureza. E aqui eu também tiro uma lição, porque Deus fez tantas coisas bonitas na natureza, e essa é uma forma como nós podemos interagir os nossos desenhos e criações pegando inspiração através da criação maravilhosa de Deus. E eu achei bem interessante como essa junção da ilustração e do desenho com o design. E agora nós vamos sair um pouquinho do estúdio Walt Disney e vamos para a Pixar na nossa terceira curiosidade sobre os filmes de animação. Porque durante a produção do filme Monstros S.A., a criação do personagem Sully foi um desafio em tanto para os animadores da época. O Sully, ele possuía 2.320.413 pelos em todo o seu corpo. Cara, às vezes eu faço uma ilustração,
faço um desenho no meu caderno e tem alguns efeitos que eu acho difícil de fazer com lápis de cor, ou então se eu tiver no computador, com aqueles efeitos das camadas uma sobre a outra. Agora imagine você animar mais de 2 milhões de pelos para fazer um único personagem. E de acordo com as pesquisas da época, ficou relatado que para fazer a animação de um único quadro eram necessárias 12 horas de trabalho, sendo que um segundo possui 24 frames. Então é uma coisa absurdamente fora de qualquer, sei lá, é muito complicado, viu? Eu não queria estar na pele desses animadores, mas o resultado foi simplesmente incrível. E esse desenho de animação que ficou na mente de cada um de nós que vivemos esse período. Saindo um pouquinho do Sully e agora avançando para o ano de 2012, nós temos a personagem Merida, do filme Valente. E ela também, para quem assistiu o filme na época, viu que o cabelo dela era super realista. E aí, para criar a animação desse cabelo também foi um desafio tremendo, porque tiveram que inventar um software completamente novo, já que cada animação feita no cabelo dela era composto por blocos de 1.500 cachos, e na cabeça dela possuía mais de 111 mil fios de cabelo. Caramba, é uma coisa assim absurda. Se a gente estava pensando que o Sully tinha sido um desafio, agora imagine fazer a animação da Merida também. Mas o resultado ficou fantástico e a gente consegue ver nos filmes de animação de hoje toda essa evolução, essa revolução técnica que a criação desses personagens e tantos outros trouxe, ganhando em efeitos para os filmes de animação. E agora voltamos mais uma vez para o estudo Walt Disney, porque nossa quarta curiosidade tem a ver com um carinha que está no nosso imaginário e fez parte da infância de muitas pessoas, e trata-se do Mickey Mouse. Mas eu não sei se você sabe, o Mickey Mouse ele surgiu meio que por acaso, porque o grande personagem da época criado pelo Walt Disney, junto com Ub Iwerks, era o Oswald, o coelho sortudo, criado em 1927. Antes do Mickey Mouse, eles tinham criado esse personagem e estavam fazendo muito sucesso com a Universal. Só que durante uma negociação de contrato, o Walt Disney descobriu que, na realidade, quando ele assinou o contrato com a Universal, ele cedeu os direitos desse personagem para aquela produtora. E aí agora ele ficou sem os personagens que ele tanto gostava. Então, numa viagem de volta para casa, após essa frustração de saber que na realidade ele não era o dono dos direitos daquele personagem, foi quando ele criou o Mickey Mouse. Esse personagem que está no nosso imaginário comum, que a gente assistiu tantos filmes de animação com esse carinha que é meigo, carismático e tudo mais. E ele teve inspiração para fazer esse personagem durante o retorno de uma viagem frustrada. E fica até de lição para a gente. Muitas vezes a gente cria um projeto que a gente se dedica de corpo e alma e por algum motivo ele não dá certo. Mas existe uma coisa melhor esperando por mim, por você, por cada um de nós. E no caso, ele perdeu o personagem Oswald, o Coelho Sortudo, mas ele criou um personagem muito mais famoso que se tornaria o Mickey Mouse. Uma curiosidade é que o estúdio Walt Disney recuperou os direitos do personagem Oswald depois de 80 anos, muito tempo após a morte do Walt Disney, em 2006. E aí o filho retornou à sua boa casa, vamos dizer assim. E a nossa última curiosidade, ela tem a ver um pouquinho com a teologia, porque o teólogo Francis Schaeffer, ao escrever o livro A Arte e a Bíblia, ele fala sobre o dom criativo. E quando a gente vê todas essas curiosidades no mundo da animação e tudo mais, e elas nos empolgam, a gente fica de boca aberta com todos esses detalhes e tudo mais, como a fera é uma mistura de vários animais existentes na natureza, ou então quando a gente vê a animação nos fios de cabelo dos personagens, a gente vê assim, cara, essas pessoas elas foram muito criativas e empenharam muito trabalho para fazer todo esse resultado que a gente acha tão bonito. E quando a gente para pensar que Deus é um Deus criador, que Ele criou a cada um de nós e colocou o dom criativo dentro de mim e de você,
nós podemos saber que Deus ele deseja que nós ecoemos esse caráter criativo que Ele nos dá. Então, quando a gente olha para a natureza, Deus não criou um único tipo de árvore. Ele criou, sei lá, os ipês, Ele criou, sei lá, os coqueiros, Ele criou tantos tipos de árvores diferentes. Ele não criou um tipo de gato, Ele criou vários tipos de gatos diferentes e de cachorros. A gente vê tantas espécies diferentes na natureza e quando a gente vê que Deus é um Deus de detalhes, Ele transmite isso a mim, a cada um de nós, e Ele espera que nós louvemos ao seu santo nome através do dom criativo. Então, se o meu Deus, o seu Deus, é um Deus de detalhes, quando a gente vê a criação de todos esses personagens no mundo da animação de uma forma tão incrível, e a gente fica boquiabertos, isso daí é uma forma de nós estarmos ecoando o caráter criativo que Deus transmitiu a cada um de nós. Isso é um convite também, para que eu e você possamos usar nossos dons e habilidades para louvar e glorificar o nome de Deus, e também para que outros vejam as belezas que existem na natureza e que Deus deu de presente a cada um de nós. Bom, essas foram as 5 curiosidades sobre o mundo da animação, e a quinta é uma reflexão que eu gostei de fazer aqui com vocês, porque nos lembra do nosso Deus Criador e que transmite toda essa criatividade, toda essa energia criativa para que nós possamos louvar e glorificar o nome dele. E aí, o que é que você gostou mais desse vídeo? Qual foi a curiosidade que você achou mais interessante? Deixa aqui nos comentários, e se você quiser, pode deixar também uma sugestão no próximo vídeo para que a gente possa fazer aqui no canal. Foi muito bom voltar a fazer vídeo aqui para cada um de nós interagirmos novamente, e a gente se vê numa próxima, se Deus quiser. Até mais, galera. Fiquem com Deus. Tchau!